Hello! Olá, todo mundo, tudo bem? Faz muito tempo que eu não faço uma live aqui no grupo. Como todo mundo sabe, eu fiquei na prisão do Facebook por várias semanas, por meses, na verdade. E agora eu tô livre novamente para fazer live, mas como a coisa anda muito corrida, eu não tive realmente tempo para vir aqui dar um oi. Tá? Então hoje eu tô passando aqui para dizer um hello para todo mundo. Não é porque eu não tô aqui fazendo as Facebook Lives toda semana que eu não tenho um carinho muito especial por todos vocês. Uma das coisas que é importante lembrar é que a gente ouve muito, né, que a gente precisa ter uma vida balanceada, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar daquilo. Mas na verdade, esse conceito, né, de vida balanceada não existe, porque não tem como. Você às vezes vai ter que dar prioridade para certas coisas na vida, né? Então, se você está fazendo o TCC da tua faculdade, você provavelmente não vai conseguir manter a tua casa impecável, né? Você vai ter que dar prioridade para o teu TCC. Ou às vezes você não vai poder dormir às 8 horas por noite, porque você tem que estudar, tem prova e tudo mais. Se você é mãe, né? Muitas vezes você não consegue fazer as coisas básicas, às vezes até lavar o cabelo. Você ia começar a lavar o cabelo, a criança acordou, começou a chorar, você tem que sair do banho e não deu tempo de fazer uma depilação, não deu tempo de fazer a unha. Então não tem como ter uma vida balanceada 100%. A gente vai ter prioridades, vai ter coisas que a gente vai precisar dedicar um pouquinho mais do nosso tempo. Né? Então, é importante lembrar disso para que a gente tire a culpa, tire o peso das costas. Então, eu não estou conseguindo fazer a live que eu tanto adoro todas as semanas, né? Vou me esforçar um pouquinho mais para que isso aconteça com mais frequência. A gente tem as meninas no grupo, né? Que de vez em quando interagem e tudo mais. Pode melhorar sim. Sempre tem room for improvement, né? Sempre tem espaço para a gente melhorar, né? Mas é o que é e it's ok. A gente precisa também ser honestos com nós mesmos, né? Então eu tô sendo honesta aqui. Realmente tá super corrido, né? Eu tenho o meu trabalho como psicoterapeuta, eu tenho o meu segundo business, ajudando coaches e terapistas e profissionais da área da saúde em si e da área holística. Então, também com crianças, com cachorro. Tudo isso faz com que a gente fique super busy. Tá? Eu recebi uma pergunta um tempo atrás e que me fez pensar um pouquinho como que eu poderia respondê-la, tá? Obviamente, o meu papel aqui é dar suporte, então eu tento não colocar as minhas views, como que eu falo, as minhas opiniões muito em cima do meu trabalho, né? Eu tento levar, assim, de um lado um pouco mais profissional. Então, eu fiquei pensando realmente como é que a gente podia abordar esse assunto, tá? Então, a pergunta foi como é que a gente pode lidar em tempos de pandemia com as nossas emoções, né? Foi mais ou menos isso a pergunta. E, obviamente que é uma linha um pouco sutil aí, porque você precisa ser verdadeiro com as tuas emoções, você precisa saber o que está acontecendo no teu mundo interior, mas também você precisa saber o que está acontecendo, obviamente, ao teu redor, né? Mas sem deixar o que está acontecendo ao teu redor influenciar nas tuas emoções. E isso pode ser um pouquinho difícil às vezes, se a gente não está acostumado a fazer isso, tá? Então, a minha dica, né, como profissional para essa questão eu vou tentar não envolver muito as minhas
views pessoais, as minhas... como é que eu posso falar isso? Minhas views, a minha opinião mesmo, né? E então, por isso que eu decidi abordar esse tema dessa maneira, tá? Se você está se sentindo afetada com tudo que está acontecendo, e obviamente todos nós estamos afetados em um nível ou em outro. Se não é afetado emocionalmente, pode ser que você está afetado em termos da sua saúde. Se você não está afetado em termos da sua saúde, você pode estar afetado porque o teu filho está em casa, a tua rotina está diferente, ou de repente você perdeu o trabalho. Tá todo mundo, de certa forma, sentindo o impacto que essa situação está causando, tá? Então, a minha dica aqui é, se algo não está te fazendo bem, você retira da sua vida, tá? E aí você me pergunta, mas como é que eu posso ignorar isso que está acontecendo? Porque não tem como ignorar, tá no mundo todo, e as pessoas estão morrendo e tudo aquilo mais, né? Bom, para começo, você pode, de repente, desligar a televisão ou rádio, tá? Obviamente que você não vai conseguir se desconectar totalmente do que está acontecendo, porque a gente está sendo lembrado disso a todos os instantes, né? Você entra num grupo do Facebook, tem ali, não sei no de vocês, mas no meu aparece ali um negocinho que eu nunca li, na verdade eu só vejo o nome ali, Covid, tá falando do Covid, né? Você sai na rua, né? Aqui a gente tem vários parques aqui perto de casa, então eu saio na rua, vou no parque, tem ali um papel com o nome Covid. Vou no outro parque, a mesma coisa, né? Vou no mercado, tem lá a linha onde você pode pisar, onde você não pode pisar, anúncios, né? Vindo, anúncios falados, né? Que o supermercado está fazendo o máximo para proteger os clientes e tudo mais, né? Então, mesmo que você queira esquecer, todo o arredor, né, não deixa você esquecer. Então, é óbvio o máximo que você conseguir se desconectar, melhor. Tá? A outra dica seria você realmente entender o que está acontecendo, porque o que eu vejo a maioria das pessoas fazer, e eu fazia isso também antes de ter uma professora na faculdade que alertou, né, a minha turma para isso, é confiar em opiniões de repórteres, tá? Confiar na mídia em si, porque são os repórteres que estão passando as informações a maior parte do tempo, né? E as informações que eles passam, na verdade, são opiniões, são as opiniões deles. Então, de repente, eles até olham quais são, qual é a guideline ali, qual é as instruções do governo, né? Mas eles não leem na íntegra o que essas instruções estão falando. Eles leem, interpretam e passam para a gente. Então, existem filtros aí. Então, o que eles estão passando ali não reflete, na verdade, a realidade. Reflete a opinião deles, a interpretação deles. Então, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento aí, tá? Não defendendo, tá? Não defendendo, não tenho nada contra, muito menos a favor, né? Mas a situação que se passou com o Trump no outro dia, né? Eu tava, por um acaso, aquele dia eu tava assistindo na íntegra, não moro nos Estados Unidos, mas obviamente o que eles fazem acaba repercutindo, né? Aqui no Brasil, em todo lugar, né? E eu tava assistindo a coletiva deles, né, ao vivo, e assistindo eles falando e tudo mais, e aí veio aquela questão que se o vírus morre com água e sabão ou com desinfetante, por que não poderia, de repente, fazer alguma coisa para que isso acontecesse também, né, de matar esse vírus dentro do corpo, se ele tá lá, né? E aí ele questionou, e ele falou, eu não sou expert, eu deixo pro pessoal da área da saúde
ver como é que isso poderia funcionar. Ele deu até um exemplo lá do que estava já sendo feito em termos de luz azul, que a luz azul mata, né, micróbios e vírus e bactérias e tudo mais. Eu não entendo muito isso, posso estar falando um pouco de besteira, mas é mais ou menos isso, por isso que eles usam essa luzinha azul ali nos banheiros, né, naquele secador de mão. Geralmente vem o ventinho ali para secar a tua mão, o ventinho quente, e vem também uma luzinha azul, porque essa luzinha azul vai matar certas bactérias e provavelmente vírus também, né? Então ele estava questionando, e aí, obviamente, que a mídia pegou a parte que interessava e jogou de uma maneira sensacionalista, o que me impressionou, porque eu assisti a coletiva, não entendi daquela maneira, eu estava assistindo ao vivo, né? Então, é a maneira que a pessoa, o repórter ali, interpreta, e a maneira também que, obviamente, ele vai tentar manipular aquela informação, né, para se alinhar com, de repente, a forma política de pensar que ele tem, tá? Então, a gente precisa realmente pegar a informação na fonte para saber exatamente o que está acontecendo, né? E aí a gente vai poder discernir, né, no que acreditar. Se eu acredito na informação que eu tô vendo no Facebook, se eu acredito na informação que eu tô vendo na TV, o que realmente tá se passando, tá? Então, é você se manter longe das coisas que não estão te fazendo bem, o quão longe possível, né? E também usar o discernimento, mas ter a informação de primeira mão, não ter a informação já filtrada, né? Então a gente vai lá, o repórter pega a informação, escreve uma matéria, muitas vezes não muito legal, né? De uma maneira sensacionalista, o que está colocando medo, que é o que vende. E depois, de repente, alguém lê e ainda coloca a vinheta ali, você só lê aquela vinheta, ou a pessoa lê a matéria e dá opinião em cima da matéria, e aí vai, né, passando por vários filtros aí, e são só opiniões, né? O que está acontecendo? Quais são, como é que fala guideline em português? O que está acontecendo de verdade? Quais são as instruções que, de repente, o governo está dando? Isso condiz com a ciência? Isso não condiz com a ciência? Né, o uso de máscara aí está um debate gigante, né? Pelo que eu pesquisei, não achei nada científico que provasse, né? E aí você fala isso para as pessoas e muitas vezes as pessoas vêm com várias pedras na mão, né? Entendo, não julgo, cada um está no seu nível de consciência. Eu particularmente não gosto de cair nessa, de baixar o meu nível vibratório para uma negatividade de xingar os outros, mas tem gente que não se importa e xinga mesmo, né? Já fui xingada várias vezes. That's fine. Não é meu, a energia negativa não é minha, não me afeta, né? Mas, então, e a pessoa não se forma, né? E acha que tem razão. Então, se você for olhar, não tem estudo, não tem ciência atrás disso. Ah, mas tá todo mundo falando, se não fosse assim, não falava. Será? Né? Como que um cientista pode falar que é assim se não tem um estudo ali atrás, dando suporte para o que ele está falando? Uma pessoa assim não pode ser considerado cientista. Ele está no achismo, não é? E o Dr. Fauci, que é o médico lá que estava dando todo a ajuda, né, para essa questão do Covid lá nos Estados Unidos, falou e deixou muito claro que as máscaras são apenas simbólicas, ok? O Matt Hancock aqui do UK, aqui da Inglaterra, né? Eu não sei, eu não acompanho o Brasil, então infelizmente eu não posso falar muita coisa, né? Mas o Matt Hancock, secretário da Saúde aqui, falou várias vezes no começo da pandemia que não precisava de máscara, que a máscara não deveria até ser usada porque era inefetiva. E é o que os estudos falam. E agora vem essa, né, de todo mundo usar máscara e tudo mais. E não tem nada de científico por trás disso. Então, por que as pessoas acatam? Né? É porque as pessoas não sabem que não tem nada científico atrás disso, né? Tem alguns estudos, mas é para outras máscaras, não são e são para outras questões, né? Não na situação atual. Então, a gente não consegue aplicar isso,
né? Não tem um estudo no supermercado com a pessoa usando o paninho, a máscara com paninho ou um cachecol ali, né? Isso não tem estudo. Né? Então a gente precisa discernir um pouquinho o que é científico, o que não é científico, o que é o achismo, o que não é o achismo. E ver realmente qual é a dinâmica por trás disso tudo, né? E aí, com o que você acha que precisa fazer. Se você acha que tá te dando um senso de segurança e você se sente bem, fine, faz. Nada te impede, né? Mas que seja uma decisão consciente tua, né? Esse é o ponto aqui. Que você não vá porque todo mundo tá fazendo, que você não vá com a massa. Tá todo mundo entrando em pânico, eu tenho que entrar em pânico também. Tá todo mundo usando, eu vou usar também. Eu sei que aí no Brasil é um pouquinho mais complicado, né? Porque eu acredito que se você sair na rua sem máscara, até a polícia te para, né? Um sistema um pouco autoritário, né? O povo não tem liberdade nenhuma, né? É como se eles tivesse ali uma faixa, né? Dizendo povo não é uma massa pensante, você não pode decidir o que você quer para sua vida, né? Então, essa é a realidade, o que você vai fazer, né? Mas é importante essa mindset, como fala, essa questão mental mesmo, né? De você ter uma posição, de você é isso, eu pesquisei, eu sei o que eu tô falando, faz sentido para mim, e aí você faz, sem problema nenhum, né? Mas você tá tendo a escolha, você tá realmente sabendo o porquê que você tá fazendo a escolha, não é porque você tá indo com o que todo mundo tá fazendo, é diferente, né? Então é importante que a gente possa ter esse discernimento, possa fazer as nossas próprias escolhas de maneira consciente, sem ser influenciado pelos tal experts, tá? Eu falo isso para meus clientes, tá? Como psicoterapeuta, inclusive, né? A minha opinião aqui não importa, tá? O que importa é o que você está sentindo, é a sua vida, afinal de contas, né? Eu vi um comentário de uma conhecida minha que tá morando no Brasil e ela falou que ela tem muita ansiedade, falta de ar, não consegue respirar direito quando usa máscara, né? Então tá indo totalmente contra o que ela gostaria de fazer, né? Não sei se aí no Brasil tem alguma questão de ter isenção numa situação assim, aqui tem. Se bem que aqui o grau de obrigatoriedade, né? Vai começar, nem começou ainda. E é só para lugares fechados, não é nesse nível, né? É bem mais leve, mas ainda é imposto, né? Muitas coisas. E aí, se a pessoa aceita, tem livre-arbítrio para aceitar, né? Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, tá? Mas como eu falei, é muito difícil manter a minha opinião pessoal fora disso e tentar dar um parecer um pouco mais técnico, porque, obviamente, eu tenho a minha posição um pouco firme a respeito da dinâmica que está acontecendo atrás de tudo isso, né? E eu só não quero dar a minha opinião pessoal, não porque eu tenho medo de rejeição, ou que as pessoas não gostem de mim, não, nem de jeito nenhum. Eu achei até engraçado, eu tenho que deletar algumas pessoas, porque eu tenho quase 5.000 amigos no Facebook, eu preciso abrir espaço, né, para pessoas novas. E coloquei uma opinião minha essa semana e alguém colocou assim, perdeu uma seguidora. Ai, menos um que eu preciso deletar. Então, assim, se a nossa opinião não bate, você tem todo o direito de ir contra, não tem problema. Desde que você esteja ciente do que você está falando, que você tenha pesquisado realmente, que você saiba do que você está falando, né? Que você não só escutou a opinião dos experts, tá? Então, pesquise. Hoje em dia, né, tem o Google acadêmico aí com estudos científicos para quem quiser ler, tem acesso, né? Tem um estudo de 2015 que a gente pode considerar e que ele fala que a máscara nesse sentido não tem benefício nenhum.
e que, na verdade, ela pode prejudicar, né? O que a gente viu aí o pessoal falando no começo da pandemia nas coletivas, né? Que se for usada de maneira imprópria, pode prejudicar, dar aquele falso senso de segurança e vai acabar só atrapalhando, tá? Então, mantenha-se longe das coisas que te fazem mal, tá? Mantenha-se longe de notícias dessa maneira. Se você, de repente, aumenta a tua ansiedade cada vez que você ouve sobre o que está acontecendo, não vai lá, tá? Não vai procurar nada que vá te desestabilizar emocionalmente. E se alguém quiser comentar, você diz, olha, eu estou evitando esse assunto, não leva mal, mas eu estou evitando, vamos falar de coisa boa. Você tem a opção de fazer isso, tá? Se alguém viesse com uma bolsa cheia de ratos, viesse te visitar, chegasse na tua casa e abrisse a bolsa cheia de ratos, você ia deixar essa bolsa, esses ratos espalhados pela sua casa e a visita ali bem feliz, conversando? Não, você provavelmente não ia aceitar, você ia se indignar e mandar a pessoa a porta, né, achar o teu rumo, né, dar um pontapé, ou ia ajudar a catar os ratos e depois tu mandava ela embora, né? Agora, com a nossa mente, a gente deixa as pessoas colocarem esses ratos na nossa mente, né? A gente deixa ser influenciáveis, porque é mais fácil do que ir atrás da pesquisa, é mais fácil do que ler, né, as publicações científicas e tudo mais, né? Ou a gente procura aquilo que condiz com a nossa linha do pensamento e a gente só aceita aquilo como verdade e o resto tudo a gente ignora, nem que mostre 400 estudos científicos falando que aquilo ali não está alinhado com o que a pessoa acredita, ela ignora totalmente porque não faz parte da verdade dela, né? Então isso não seria uma escolha consciente, né? Essa seria uma escolha preguiçosa. Então é importante que a gente realmente avalie os dois lados da moeda e aí, por nós mesmos, a gente possa então tomar a nossa decisão, mas uma decisão consciente do que eu tô querendo fazer, e aí você pode realmente bater o pé e dizer, é assim, é essa a verdade para mim? Tudo bem, é a sua verdade não precisa ser igual à minha, né? Cada um vai viver de acordo com a sua verdade, porque nós estamos todos num nível de consciência diferente, em estágios diferentes da vida, de experiências. Não tem como todo mundo tá pensando igual, né? Seria até chato se todo mundo pensasse igual, falasse igual, se vestisse igual, né? Produção em série, aquele negócio de robozinho mesmo, né? O que tá se encaminhando para ser, infelizmente, né? Vamos ver se a gente consegue parar isso, né, da inteligência artificial, mas isso a gente deixa esse assunto para uma outra hora, ok? Bom, né, é bom estar de volta, eu vou prometer que eu vou tentar aparecer por aqui mais vezes, mande as suas questões, eu respondo sempre mensagens quando me mandam, se por acaso eu olhei e não respondi, me manda uma outra mensagem dizendo, olha, você não respondeu, porque às vezes eu olho e acontece alguma coisa, sabe, quem tem filho é assim, tá ali trabalhando, de repente, né, você é distraído com alguma emergência, né, e aí às vezes a gente esquece de voltar lá e responder, mas pode continuar mandando mensagem, algumas pessoas me mandam mensagem, não tem problema nenhum, pode mandar, e assim que a gente possa, a gente retorna aqui e responde as questões, ou respondo mesmo pela mensagem, tá bom? Um abração para todas, um bom fim de semana. Ó, não, quarta-feira, não, eu sempre faço a live no sábado, né? Bom final de semana, não, uma boa semana, porque a gente tá no meio da semana ainda. Uma boa semana para todos e a gente se vê aqui, se Deus quiser, logo. Um abração, boa noite, tchau, tchau.